Boas, boas. Sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do Além do Ordinário e hoje é dia de falarmos um pouco sobre medicina. Comigo tenho o já conhecido terapeuta Jorge Malheiro, com quem vou conversar sobre a nova medicina germânica. Obrigado, Jorge, por estares aqui mais uma vez connosco e aproveito para começar esta conversa com uma questão muito básica e muito simples. O que é a nova medicina germânica e qual é a sua origem? Boa tarde, João, e obrigado mais uma vez. Ahm, Essa pergunta é uma pergunta que no início, quando eu conhecia a medicina germânica, era uma pergunta bastante ainda desconhecida do público em geral. Entretanto, com o passar do tempo, ainda agora tens no Netflix uma minissérie, o Príncipe Sem Trono, em que aborda precisamente os acontecimentos que estão na origem da medicina germânica, ainda sem falar em si na medicina germânica. Basicamente, o Dr. Hammer, portanto, a pessoa que é o fundador da medicina germânica, era um médico e cientista alemão que vivia na cidade de Tübingen e onde era responsável pela unidade de oncologia da Universidade de Tübingen. Portanto, uma pessoa, um proeminente médico, um cientista, teólogo, uma pessoa bastante conhecida e com um trabalho que ainda hoje alguns equipamentos que se usam, como o escalpelo Hammer, foram desenvolvidos por ele. Tanto esse acontecimento que está nessa série e que relata o tiro que o filho dele, na altura com 18 anos, o Dirk Hammer, recebe, retrata essa história toda por trás disso, o Emanuel de Savoy que dispara e que acerta no Dirk. O Dirk passa cerca de 2 meses entre a vida e a morte, algumas vezes em coma, outras vezes acordado. Ele estava numa ilha remota, foi muito difícil de chegar ao hospital, perdeu demasiado sangue. Algumas artérias, como por exemplo a artéria do fémur, degradou-se, portanto houve ali uma data de problemas e ele acaba por falecer ao fim de 2 meses no hospital. Depois desta morte, existe da parte do Hammer a parte do processo contra Emanuel de Savoy, com a parte do luto, e quando volta à Alemanha é-lhe detectado um tumor, portanto um cancro no testículo, e a esposa dele, que também era médica, um cancro no ovário. Posto isto, e como aquilo intrigou o Hammer, o porquê nos órgãos reprodutores, o porquê depois da morte do filho, e então o que é que ele fez? Tinha ali 20 mil pacientes no Hospital Oncológico da Universidade de Tübingen, e então começou a tentar perceber se aquilo seria apenas uma coincidência ou se teria algum fundamento por trás disto. Posto isto, começa então a estudar aquilo que vem depois a chamar de nova medicina germânica, medicina sagrada para os espanhóis chamam de medicina sagrada, e que realmente é uma mudança de paradigma. Tudo isto foi aceito, nas sociedades oncológicas da Áustria, da Suíça, da Alemanha, de França, em Espanha. Ainda hoje consegues ver vídeos dele na televisão espanhola e em vários outros locais. Foi tudo aceito, tudo comprovado, até ao momento em que começaram uma perseguição ao Dr. Hammer. Essa perseguição começou em Espanha, onde foi detido, foi transportado para a França, portanto a detenção tinha sido feita a pedido do Estado francês. Ele tinha uma clínica onde exercia em França e foi acusado da morte de 500 pessoas. Esteve um ano na prisão perto de Paris, na Mairie-Fleury, onde depois do julgamento ganhou o julgamento e teve que ser libertado. E aquilo que ele conseguiu provar é que tinha pegado em 6.500 pacientes doentes terminais para a medicina convencional, e desses 6.500 doentes terminais, portanto pessoas que já estavam mortas em termos contabilísticos, apenas morreram 500. Os outros 6.000 ele conseguiu recuperá-los e nos 5 anos seguintes nenhum deles voltou a ter qualquer problema relacionado com o cancro. No entanto, e aquilo que se fez foi, pois ok, não conseguimos deter, mas ficas interdito de exercer e retirar a licença para exercer medicina. A partir daí, o Hammer foi para a cidade de Tübingen, para a cidade onde tinha tirado o curso, onde tinha estado na universidade,
e mais uma vez foi detido. Foi detido durante um ano, esteve novamente na prisão. Ele depois veio a agradecer o tempo todo que esteve na prisão, porque permitiu que ele estudasse as psicologias e as esquizofrenias, os conflitos esquizofrénicos de todos aqueles prisioneiros que estavam com ele, portanto, de perceber o porquê daquelas pessoas terem aquele tipo de distúrbios. E vai a tribunal também. A única coisa que ele desta vez pede, porque não estava em causa, a morte de ninguém, estava em causa o exercer uma atividade que não era permitida. E aquilo que ele consegue é provar através de taques cerebrais. Ele pede taques cerebrais, eles dão-lhe taques cerebrais, e aquilo que sai do julgamento é tão só que através do taque cerebral ele conseguiu determinar e dizer com 100% de certezas quais eram as doenças que aquelas pessoas, as chamadas doenças que aquelas pessoas dos taques tinham, sem as conhecer, quais foram as doenças que essas pessoas tinham tido, quais eram os conflitos que aquelas pessoas estavam a viver na vida delas, e depois tiveram que o libertar perante toda esta certeza. Ele a partir daí fugiu, teve que fugir para a Noruega, foi interdito também de exercer na Alemanha, fugiu para a Noruega, onde morreu há 5 anos, no exílio. E basicamente esta é a história da medicina germânica. Top. E já poupaste algumas questões. Quando nós procuramos nova medicina germânica na internet, saltam sempre à vista assim 3 ou 4 títulos mais explosivos, então foi muito fixe, conseguiste logo tocar nesses assuntos. Jorge, estás a falar com uma pessoa que não percebe nada de nova medicina germânica. Obviamente procurei fazer o meu trabalho de casa, mas assim, numa linguagem o mais corrente possível, quais são as grandes diferenças entre a medicina convencional e esta nova medicina germânica? Consegues apontar, consegues evidenciar algumas? Sim. Ora, desde logo a medicina germânica tem prova concreta daquilo que diz através do taque cerebral, e a convencional não tem. Para mim, a maior diferença de todas é que a convencional olha para aquilo que eles chamam de doença, e tentam resolver o problema da doença para a frente. A germânica não. A germânica, se sabe que se existe aquela chamada doença, é porque há uma origem para isso. Então vai à origem do problema. Portanto, não vai atacar aquilo que o corpo tem, não vai pegar nas pessoas e pô-las numa tabela, como se fôssemos todos macaquinhos, e porque um tem um bocadinho mais de colesterol, um tem um bocadinho menos de ferro, um tem mais... Não procura simplesmente regular para nos pôr dentro da tabela. Percebe? Vai tentar perceber o porquê de nós termos essas diferenças. Porque é que eu hoje tenho mais ferro que tu, ou mais colesterol? Porque é que tu amanhã tens mais do que eu? Então, tudo isso tem uma explicação. E o nosso corpo trabalha de acordo com aquilo que ele precisa. Ele não trabalha 100% igual todos os dias, nem 100% igual para todas as pessoas. E isto tem a ver, a mesma coisa. Por exemplo, eu se for correr, eu vou estar com a respiração mais acelerada. Se tu não fores correr, não vais estar com a respiração acelerada. É normal. Há uma data de reações que fazem com que quando eu vou correr, não é, eu esteja num estado diferente do teu. Então, mas para isso há uma explicação. Eu fui correr. Se fosses a um médico e dissesse, eu não fui correr, mas estou aqui com os sintomas de que parece que corri uma maratona, não é? Ele vai dizer, mas está sempre assim, estou. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar, tens aqui um problema. Então agora vamos tentar resolver este problema. Mas tu não lhe disseste, se calhar, corres todos os dias a maratona, então ele não consegue perceber isso. Na germânica, aquilo que eu te vou logo perguntar é, se isto está a acontecer, está a acontecer aquilo. Há sempre uma origem. Então a germânica, aquilo que nos veio trazer foi precisamente a causa e efeito de tudo aquilo que nos acontece na vida. Não chamando de doenças, dizendo sempre que o nosso corpo responde para nos poder ajudar. Portanto, podemos se calhar interpretar que a nova medicina germânica é uma ferramenta que, aos olhos de quem a entende e de quem a põe em prática, demonstra ser uma ferramenta extremamente poderosa na questão, por exemplo, do diagnóstico. Faz algum sentido? Sim, tudo. Então ontem estava aqui por acaso no meio da rua uma senhora e está tudo de férias, estávamos aqui a falar, e a senhora só me disse, eu tenho isto nos pés, porque é que será que eu tenho isto? E eu disse, olha, você isto, e ela hoje vem-me dizer, epá, é impressionante, porque eu achei que aquilo que você dizia fazia todo sentido, mas o meu marido olhou para aquilo que você disse e disse, não, aquilo faz todo sentido, como é que ele conhece tanto de ti sem te conhecer de lado nenhum?
Porquê? Porque basta olhar para a pessoa, basta observar, basta ver o que é que ela tem e tu consegues chegar ao porquê de ter, seja o que for, seja o que for. Porque é que aquela pessoa é manca, porque é que aquela pessoa é cega de um olho, porque é que aquela pessoa tem... Consegues perceber porque tu tens um porquê, tu tens um porquê. A medicina convencional não, tens este problema e eu quero resolver este problema. Eu não estou preocupado com a origem deste problema. Por isso é que o Hammer faz as 5 leis biológicas. O que é que são leis? Leis é algo que não falha, é algo que é 100% correto sempre. Tu não tens leis na medicina. Na convencional não podes ter leis, porque há exceções. Tens leis do comércio. Não sei. Ok. Isto é interessante. Então, será que o estudo da nova medicina germânica é baseado em conhecermos os sistemas e os microsistemas que o homem e a mulher traz consigo? Quer dizer, como é que nós conseguimos perceber, ok, eu costumo ter dores de cabeça, então existe algo que eu preciso de mexer, algo que eu preciso de transformar, algum conflito que eu preciso de resolver na minha vida, ou no pé, ou no cabelo. Cada sistema está conectado a funções da nossa psique, a funções, se calhar, fisiológicas e biológicas do nosso corpo. Como é que vocês estudam, como é que vocês sabem qual sistema representa algo na nossa vida? Sim. Portanto, a medicina germânica é uma medicina, portanto, tem todas as tabelas científicas para uma medicina, para a existência de uma medicina. Aquilo que existe é uma divisão, e o Hammer dizia que não valia a pena termos médicos endocrinologistas, médicos da parte do coração, da parte do intestino. Deveríamos ter os médicos divididos por camada de tecido que origina o órgão, ou seja, médicos especialistas na endoderma, ectoderma e mesoderma. É por aí, porque depois o comportamento dos órgãos tem a ver com o desenvolvimento dele. Por exemplo, os órgãos que são desenvolvidos na ectoderme, na parte mais antiga do nosso corpo, os primeiros a ser desenvolvidos, são órgãos que, em fase de conflito, têm um crescimento celular. Ou seja, vai haver aquilo que se chama de tumor, ou engrossamento, seja o que for. Mas numa fase de cura, vai haver destruição celular para voltar à normalidade. E há órgãos, como por exemplo a pele, que é o órgão mais externo e possivelmente dos mais recentes, um órgão de proteção, que já faz ao contrário, faz uma destruição celular na fase conflitativa e uma construção na fase de cura. Portanto, aquilo que nós olhamos e que temos que ver sempre é olhar para a camada originária do tecido em que estamos a falar, e é por aí que nós vamos perceber também o que é que está a acontecer com a pessoa. Sendo que tudo serve para nos ajudar. Eu costumo muitas vezes perguntar aos pacientes, quando chegam cá, por exemplo, com uma dor, eu pergunto sempre em que é que isso serve para eu ajudar. E as pessoas têm sempre a tendência a dizer, isto é uma dor, não é para me ajudar. Não, é para ajudá-lo. Porque se dói a perna, e se é a perna, por exemplo, que está relacionada com o trabalho, possivelmente não estará bem em ir para o seu trabalho. Por isso é que tem a dor, dói-lhe ir para o trabalho. Dói-me ir para o trabalho. Tenho uma dor de cabeça. Tenho dúvidas sobre mim próprio. Se tenho dúvidas sobre mim próprio, dói-me a cabeça. É uma coisa fácil de resolver. Portanto, tudo funciona com uma causa. Tudo tem uma causa. Depois de detectada essa causa, eu fico com muita curiosidade de perceber como é que então a nova medicina germânica atua. A medicina convencional normalmente atua com fármacos, normalmente atua com fármacos e normalmente atua com fármacos. Outras medicinas atuam de outra forma. Mudança comportamental, ir transformar o trauma, equilibrar os elementos ou os movimentos, né? O fogo, a água, enfim. Como é que a nova medicina germânica atua? Será que é só com conversa? Utiliza máquinas? Utiliza fármacos? O que é que as pessoas podem esperar não só de uma consulta de nova medicina germânica, mas também de todo o processo? É assim, repara, a medicina germânica é uma medicina, tal como, e chamando de medicina como a convencional em si ela não cura nada. O que ela depois vai é pegar na indústria farmacêutica e utilizar fármacos para curar qualquer coisa. Na medicina convencional é igual, a medicina convencional é uma medicina.
Ela diz-nos o porquê é que temos isto, porquê é que temos aquilo, em que fase é que está, como é que devemos fazer. Depois a terapia em si depende muito daquilo que o próprio terapeuta de medicina germânica queira utilizar. Eu, no meu caso, utilizo a programação cerebral através de movimentos dos olhos, utilizo a parte alimentar quando me interessa, por exemplo, reduzir a inflamação, posso utilizar, várias ferramentas. Muitas vezes tenho que recorrer à hipnose, uma ligeira hipnose, por exemplo, para lembrar um conflito que foi na infância, que a pessoa nem sequer tem recordação dele. Portanto, eu uso depois as terapias para chegar ao resultado. Mas estas terapias é assim, se me disseres assim, mas eu acredito em Nossa Senhora, vou pôr uma velinha e isso vai resolver o problema. Pode resolver, não é? Porque na realidade não é porque eu manipulei que eu vou resolver o problema. Por isso é que o que é que acontece? Dás o fármaco e dizes, isto ao fim de 3 dias está curado. E muitas vezes ao fim de 3 semanas não está. Porquê? Porque não tiveram em atenção que o período de cura é igual ao período de conflito. Então se eu não tiver atenção nisso, porque não sei, eu posso estar a dar o fármaco e não chegar a resultado nenhum, mas depois há um dia que vou chegar, porque passou o período de cura e obrigatoriamente vou chegar. Podemos falar isto no fármaco, podemos falar isso na acupuntura, podemos falar no que tu quiseres. Eu vou fazer a manipulação e eu sei que aquilo, se eu souber quando é que começou o conflito, eu sei que aquilo dura 10 dias. Portanto, eu se manipular os 10 dias, eu vou chegar à cura. E por isso é que muitas vezes manipulo os 10 dias para chegar à cura, outras vezes manipulo só 3. A diferença tem a ver com o período de cura. E o período de cura está relacionado com o período de conflito. Agora, o que é que vais utilizar? Utilizas aquilo que vis que serve melhor o paciente. Eu, no meu caso, utilizo estas ferramentas. Possivelmente outros pode ser conversacional, PNL, pode ser TFT. Cada um depois adapta-se àquilo que é, desde que chegues ao resultado que interessa e desde que consigas dar o resultado ao teu paciente, isso é que é o mais importante. Tocaste num ponto interessante e sensível. Sinto que a maior parte dos homens e das mulheres deposita no fármaco a cura das maleitas, das doenças. Algum grupo desses homens e mulheres já acredita que modificando alguns dos hábitos, modificando a alimentação, também se conseguem resultados positivos nessa cura das tais doenças. Mas a proposta, do que me dá a entender, da nova medicina germânica é ir ainda um bocadinho mais fundo. É quase trazer quase a total responsabilidade ao homem e à mulher pela sua transformação e pela sua cura. Isto, se calhar, vem de encontro àquela ideia de que não é o terapeuta ou o médico que cura a pessoa. É a pessoa que, devidamente acompanhada, consegue a transformação necessária dentro de si. Isto faz algum sentido? E se sim, que conselhos tens para dar à maioria dos homens e das mulheres que não percebe nada de medicina, não percebe nada de medicina germânica e que realmente não se têm andado a sentir bem por inúmeros motivos? Sim, é assim, tens razão naquilo que diz, é lógico que é assim, e há muitas, eu não tenho medo em falar noutro tipo de utilizações, mas, por exemplo, agora está muito em moda, não é? A utilização da macrobiótica, por exemplo, em que, e ainda no outro dia falava com uma pessoa e ela dizia, não, eu deixei de ter alergias, deixei de comer isto, deixei de comer aquilo, deixei de comer aquilo outro. É lógico que é assim, se eu sou alérgico, por exemplo, à primavera tem alguns agentes que me fazem alergia, se eu for viver para um país que não existe primavera, que é, por exemplo, inverno todo o ano, eu não vou ter o problema. A questão é, eu estou a evitar algo para eu não ter o problema. Eu não preciso disso. Eu posso resolver simplesmente o problema. Ou seja, eu não preciso de evitar este tipo de comida para não ter aquilo. Não vou dizer que não há alimentação, por exemplo, e sabes perfeitamente, não é? Que é inflamatória. E, claro, bem, eu vou ficar inflamado, vou ficar inchado, vou ficar o próprio pão. Hoje o pão não é feito como era feito antigamente. A fermentação ocorre mais dentro de nós do que propriamente fora. Portanto, isso aí, a medicina germânica não tem nada contra isso e não é isso que estamos aqui a falar. Agora, eu não posso é pegar e dizer que curei uma pessoa porque era alérgica ao atum e nunca mais comeu atum na vida dela. Eu não curei ninguém. A única coisa que eu fiz foi, olha, deixas de comer atum, não vais ter mais problemas com o atum. Mas amanhã depois tem com as bananas, depois a seguir tem com não sei o quê, porque entretanto
essa pessoa está a comer à mesa com alguém e os conflitos cada vez são maiores, e por isso a pessoa está cada vez mais reativa a outros produtos. Depois diz assim, olha, eu atum nunca mais tive problemas, mas agora tenho problemas à pescada. Estava a comer pescada no restaurante, uma discussão, uma situação qualquer, então agora é pescada, tira a pescada fora. Quer dizer, qualquer dia a pessoa não pode comer nada. Isto Portanto, porque ela depois ninguém estaria consegue a ativar comer. conflitos enquanto comia aquilo. Sim. Então fica registado, associado àquilo. Assim, tens de pensar sempre, isto serve sempre para nos ajudar. Porque assim, imagina que estás com um gato ao colo, tens um gato em casa, tens pelos, tens o cheiro do gato e acontece um drama. O teu inconsciente vai tentar perceber o que é que aconteceu. Para quê? Para te afastar daquele drama. Se ele memorizar os pelos do gato, ou o cheiro do gato, ou o que for, ou uma flor que está à tua frente, seja o que for, ou algo que estás a comer, ele vai identificar aquilo como a causa do problema. A partir daí tu não consegues estar perante essa situação. Então o que é que acontece? O teu corpo vai tentar te afastar e não quer que tu sofras outra vez porque estás com o pelo de gato. Então não consegues estar com o gato. Agora, de quem é a culpa? Agora ficou a ser do gato. Eu sou alérgico ao pelo do gato. E quando era pequeno até tinha gatos em casa, mas houve um dia que eu fiquei alérgico ao gato. Podia não ter, mas houve um dia que estava ali perante os pelos e o teu inconsciente foi buscar aquilo. Então vais anulando e se fizeres esse trabalho que é feito muito com essa base, por exemplo, da alimentação, que é, eu vou tirando aquilo que eu acho que estou alérgico, pois assim tudo bem, mas deixas de comer o que gostas, não é? E a seguir vais ter outra discussão, porque não alteraste nada na tua vida, e vais passar a não comer mais outra coisa qualquer. Porque é que há tanta gente alérgica ao pão? Tanta gente alérgica às farinhas, por exemplo? Porque o pão faz parte da nossa mesa. Onde é que estão as discussões? Onde é que se vê as notícias na televisão? É à mesa. Então, portanto, é fácil de ficar alérgico. O que é que eu digo às pessoas? Não vejam televisão, não falem de coisas, não tenham discussões à mesa, não falem de assuntos que não são para ser falados à mesa, e então aí se calhar já não ficam alérgicos àquilo. Se calhar vai o gatinho sofrer porque o gatinho estava no quarto, ou tem o cheiro, ou então é um perfume qualquer. O corpo vai à procura, o inconsciente vai, o que é que está aqui que nos está a fazer este mal, e aquilo que detectar é aquilo que fica. É muito curiosa essa visão. Na medicina chinesa nós temos a possibilidade de ir fundo em estudos filosóficos e existem algumas teorias aceitas por todos os médicos, a teoria da origem única do Qi, a teoria de Yin e Yang, a teoria dos 5 movimentos, mas na nova medicina germânica vocês têm um estudo mais aprofundado das 5 leis de Hammer. Podes falar um bocadinho nessas 5 leis e tentarmos ir um bocadinho mais fundo em cada uma delas? Sim, repara, pela minha observação, as 5 leis são muito simples. Eu acho que qualquer pessoa facilmente consegue perceber as 5 leis. Porque as 5 leis é uma maneira de olhar para a biologia e de olhar para aquilo que é o mundo que nos rodeia. E eu costumo fazer muito essa associação quando estou perante as pessoas e tentar ir buscar exemplos da natureza que me possam dar resposta para aquela questão. Porque eu não tenho que fixar o que é isto, eu tenho isto porque isto é por causa daquilo, eu não fixo, eu vou atrás da lógica que está à minha frente. E a lógica é tão simples e por isso as leis também são muito simples, desde logo a primeira lei, que se calhar é mais complexa e que tem 3 critérios, é tão simples quanto isto. O primeiro critério eu vou dizê-los aleatoriamente, não é importante, mas por exemplo tens a lateralidade biológica, não é? Em que tu quando existe a fecundação da primeira divisão celular tu ficas destro ou canhoto, e isso é tão importante que depois te vai definir aonde é que tu vais sofrer o conflito relacionado com o quê. Então uma pessoa que seja destra, a parte direita do corpo, portanto a parte que comanda o corpo, a parte da força, está relacionada logicamente com o trabalho, com o pai e com o companheiro. Na parte esquerda temos a parte mais feminina, tanto a casa, a mãe e os filhos. E isto é logo uma diferença imensa, porque muitas vezes quando existe as pessoas elas dizem eu tenho sempre problemas no lado esquerdo, se calhar por acaso faz todo sentido. Pois faz. Porque é que é aquele pé e não é o outro? Porque é que é aquele olho e não é o outro? Porque é que...
E então as pessoas, portanto, o primeiro critério tens logo esta lateralidade que te define o que é de um lado, o que é do outro. Depois tens também a questão do critério, este é o primeiro, mas eu estou a dizer aleatoriamente, não é importante, é aquilo que é conforme vier, que é, tu não consegues ter nada no teu corpo que se chame doença, ou seja o que for, se não existir o conflito, se não existir o cérebro e o órgão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que perante um determinado conflito, o meu cérebro, portanto, o meu inconsciente biológico, vai arranjar uma resposta e vai pedir a um órgão que me ajude. Ok? Se eu não consigo respirar, porque estou, por exemplo, em grande altitude, é lógico que vou ter que ter uma data de respostas para conseguir respirar. Se calhar o pulmão vai fazer mais pulmão para eu respirar melhor, o transporte de oxigênio no sangue vai ser maior, tanto assim que isto é chamada doença de altitude, não é? Que eles chamam de doença de altitude. Porquê? Porque eu tenho que me adaptar àquela situação, então tem que haver uma resposta. Mas essa resposta foi originada por um conflito. Portanto, eu só posso ter alterações chamadas doenças ou o que for, só as posso ter se houver um conflito. Portanto, eu tenho um conflito, eu não tenho como resolver este conflito, biologicamente o meu corpo vai ter que se adaptar. Seja de que maneira for. E essa adaptação serve sempre para me ajudar. Isto agora podes pegar naquilo que tu quiseres. Se eu sinto que o meu inimigo está perto de mim, por exemplo, eu vou deixar de ver ao longe, ele está perto de mim, então vou passar a ver muito melhor perto de mim, então faço miopia. Portanto, estou a dar um exemplo, podia te dar aqui 200, mas visa sempre como é que te vão ajudar e dotar de capacidade para tu resolveres o evento. É assim que funciona a medicina germânica. Isto é o segundo, mais um critério. Temos também a parte do critério de o tempo de conflito é sempre igual ao tempo de resolução de conflito. Portanto, se eu tiver 2 anos de conflito, eu tenho 2 anos de cura. Isto é muito importante. Eu vou ter, por exemplo, tens o caso da parte, por exemplo, professoras que têm desvalorização, por exemplo, no trabalho e que durante 30 anos estão a trabalhar em desvalorização, entram na reforma e vêm as dores todas. Principalmente nas articulações, por exemplo, das mãos, por exemplo. E então vamos dizer que foi porque escreveu toda a vida, porque bateu no computador, porque não sei o quê. Não. Foi pela desvalorização que sofreu. E então quando entra, por exemplo, na reforma, vem a parte da cura. Só que a parte da cura é a parte da inflamação e tem dor. Portanto, é a parte que custa mais. Portanto, E é temos parte. também... Deixa-me só acrescentar aqui, Sim. porque de facto, em alguns processos de cura, parece que os sintomas intensificam num curto espaço de tempo. Então, segundo a visão da nova medicina germânica, se estivermos a falar da fase de cura e não da fase do conflito ativo, qualquer sintoma exacerbado significa que estamos, digamos, no bom caminho. É isso? Sim, pois para nós, sempre que existe a inflamação, sempre que existe febre, sempre que existe dor, comichão, sempre que existe o sair de sangue, não é pessoas vaiar sem sangue e morrer, não é? Mas o sair de sangue, para nós, é sempre uma fase de cura. Por isso é que nós dizemos que a maior parte das pessoas, quando é que vão ao médico, vão na fase de cura. É quando não é que não precisem, podem precisar, e alguns médicos têm um papel muito importante, não é? Se chegas lá em coma ou se chegas lá com um problema, podes ter que sofrer uma operação, pois aí tudo isso faz todo sentido. Agora, o problema é que nós estamos vocacionados para ir sempre ao médico quando já não precisamos. Já hoje há médicos, sempre a criança chega lá, tem uma virose. Mas de onde é que veio isto? O que é isto? É uma virose. Ninguém sabe responder muito mais do que isto, não é? E a verdade é que hoje já há bastantes médicos que olham e dizem assim, não vale a pena dar nada, que isto vai desaparecer. Agora, e disseste também muito bem esta dependência da medicina, da indústria farmacêutica, porque assim, as pessoas ainda têm tempo e paciência para estar 3 dias a curar uma gripe na cama, Deveriam. mas não têm. Porque querem tudo por outras coisas. Entendes? E isso é que é um dos maiores problemas, porque a sabedoria popular antiga, não é? Sabia perfeitamente, estás com isto, vais para a caminha, bebidas quentes, alimentaste, o máximo puderes, um caldinho, não sei o que, e deixa de estar. Não era castigo.
Não é? Era Não, mesmo não. importante, não era Sim, castigo. porque depois levantavas-te e estavas bem. Então o que é que a indústria farmacêutica veio trazer para aquelas pessoas que acham que isto está errado? Tomas 3 pastilhas e andas aí todo bombado e o teu corpo não consegue recuperar. Porque estás a anular tudo, desde logo os antibióticos, não é? Anti-vida, não é? Antibiótico, antivia, vida. Portanto, tu estás a tomar alguma coisa que mata a vida. Portanto, estás a tomar aquilo para quê? Para que não haja reparação. Depois, isto funciona menos bem, aquilo funciona menos bem, depois não foste ao mecânico e em vez de reparar a peça, meteste só uma fita cola e depois um dia vai arrebentar. E a fita cola tende a não colar, não é? Tende a colar cada vez menos. Sim, claro. Antes de passarmos aqui à próxima lei, fiquei com vontade de te fazer também uma outra pergunta. Como sabermos, por exemplo, qual o tempo de conflito? Ok, se estamos a falar de uma pessoa de 20, 30 anos, não há de ser difícil. A pessoa lembra-se à partida, ou com algum esforço. Mas vamos falar de uma pessoa de 60, 70 anos. Está a acumular, não é um conflito, está a acumular vários conflitos há anos. Isto significa que se ela está a entrar em conflitos, por exemplo, no casamento há 25 ou 30 anos, o tempo de cura dessa pessoa serão mais 25 ou 30 anos? Sim, não é assim, não são todos, estamos a falar, eu quando falo nos conflitos que têm este tipo de, de ordem, estou a falar de conflitos, aquilo que na medicina germânica chamamos os oncoequivalentes, ou seja, aquilo que na medicina convencional são chamados de oncológicos, ou equivalentes a oncológicos. Porque na verdade é assim, tu, por exemplo, uma tendinite, tu podes até ter lá há 3 meses, há 4 meses, naquela hora em que percebes, ela vai embora e desaparece. Depois lógico que tem que haver uma reparação de tecido, mas ela desaparece logo. Portanto, há logo ali uma alteração. Agora, quando estamos a falar desses tipos de conflitos, não. E o problema é que as pessoas não têm a noção depois que na fase de cura tu passas por um processo e é essa a prova da medicina germânica, que assim, na fase de conflito ativo tu tens um artefacto na parte do cérebro que controla o órgão que está a trabalhar mais do que o que devia, mas na fase de cura vais ter um tumor de cura. E esse tumor de cura é tão maior quanto maior for o tempo e a força do conflito. Portanto, nós temos sempre que ter em atenção que esta é a parte que nos importa de ter e não chegar. Porque senão eu vou morrer na parte da crise epileptoide, porque o tumor fica demasiado grande e então aí vou ter problemas graves e depois pode arrebentar uma veia, pode ser o que tu quiseres. Agora, quando tu dizes como é que nós sabemos quando é que começou, claro que podemos recorrer a uma simples hipnose, por exemplo, para saber quando é que aconteceu, e perguntas ao inconsciente, ele vai te dizer, olha, foi isto que te aconteceu, como é que tem imagem, tu lembras, normalmente começas a chorar, pronto, já percebeste, é aqui que está o problema. Mas mais do que isso, é assim, e isto é a maior alerta da medicina germânica, é que quando entras em conflitos, entras na chamada fase fria. A fase fria o que é? É a fase em que o teu corpo fica, em termos de temperatura, mais frio. Tens também a parte dormes menos, portanto, a qualidade de sono muda logo. Não é aquela qualidade de sono porque vais ter um exame daqui a 2 dias e estás preocupado. Isso é um conflito, mas é um conflito de 2 dias. Fizeste o exame, ele passou. Agora, se estás a dormir e passas a não ter as pelo menos 8 horas normais de sono, tu estás em conflito. E estás em conflito, para que é que dormes menos tempo? Para teres mais tempo para resolver o conflito. É a dotação que o teu corpo te vai dar. Se tens um conflito, não consegues resolver, então vais estar mais tempo em simpaticotonia, que é a fase diurna, para conseguires resolver o conflito que tens. E além disso, vais também estar completamente focado na questão, portanto, aquilo que vem à cabeça recorrentemente é o problema que está acontecendo na tua vida. Portanto, isto é um sinal de que também tens um conflito. Perdes peso, não queres comer, porque estás completamente focado na resolução de algo que está a acontecer. Portanto, isto é o alarme. A partir do momento em que isso acontece, pode-nos ocorrer algo oncoequivalente, portanto, um crescimento tumoral, uma destruição celular, vai-te aparecer os artefactos, aquilo que é chamado artefactos no cérebro, e quanto mais rápido resolveres, melhor. Vais poupar uma fase de cura, que é uma fase chamada fase quente, em que vais estar cansado, vais ter temperatura,
Porquê que vais estar cansado? Se andaste a dormir 6 horas em vez de 8, agora vais dormir 12 para recuperar as que não dormiste. Vais ter febre, vais deitar sangue fora, porque há reparação de tecido, portanto há tecido está a ser reparado e há lixo que tem que sair. É a fase em que a pessoa vai ao médico, porque sente-se, não tem força para nada, não é? Vai ser uma fase em que vais ter mais apetite, vais comer mais, podes ganhar peso, portanto, mas também vais ter uma coisa chamada tumor cerebral, não é? E esse tumor é tanto maior, quanto maior tiver sido o tempo de conflito e a força do conflito. E isso sim é um problema que depois dele lá estar é muito mais difícil de conseguir resolver, porque ele está lá, não é? Portanto, eu diria que, sabendo a medicina germânica, aquilo que tens que fazer é tentar evitar se queres chegar à parte da massa conflitual. Consegues saber que estás a deixar de dormir, tens que resolver aquele problema. Portanto, a medicina germânica aquilo que diz é que tens que viver em coerência contigo próprio e tens que resolver os problemas que te aparecem à frente. Era aquilo que estás a tentar dizer. Agora, se vives em casa com alguém que te faz violência doméstica durante 30 anos, logicamente, que ao fim desses 30 anos, tu vais ter que pagar por isso. Não é? E por isso é que nós ouvimos muitas vezes, coitadinho, o marido tratava tal mal, agora o marido morreu e ele apareceu as doenças todas. Depois apareceu, não é? Ou a professora que se teve ou a professora, ou qualquer operário, funcionário, o que for, que viveu toda a vida a ser maltratado dentro da empresa. Mas nunca quis tomar uma atitude, porque nunca quis mudar, porque tinha medo da mudança. Claro, quando fizeram a mudança, olha, agora que mudou para o emprego que gosta, coitadinho, não sei o quê. Pois não. E agora que foi para a reforma é que lhe aparecem as coisas todas, coitadinho. E agora a gozar a... Pois. O que é que se fez atrás? Não se fez nada, não é? E a medicina germânica explica isto faz parte eu estou já a dizer a segunda lei é precisamente esta. Existe um cronograma da doença, nós sabemos perfeitamente onde é que a pessoa está. Depois é pegar em datas, quando é que foi o conflito? Foi aqui. Ok, quando é que entrou, quando é que apareceu isto? Apareceu aqui. Então, ok, decorreram 5 meses, então se temos 5 meses de cura, temos 2 meses e meio até a crise epileptoide e 2 meses e meio de escarificação. Então sabemos isto tudo. E conseguimos acompanhar e conseguimos gerir, porque está tudo lá, não há que enganar. Porque lá está, faz destaques cerebrais e está lá a prova. Não há aqui, será que é, será que não é? Não há algum fator aleatório, entendes? Tens a prova, basta fazer um ataque cerebral. Se a pessoa vem ter comigo e diz assim, eu tenho um cancro aqui, ok? Como é que eles chamaram o cancro? É um carcinoma, é um não sei o quê, ok? Então, olha, por exemplo, tem tumor cerebral do lado oposto do cérebro, nesta zona do cérebro. Como é que sabe? Porque assim. Várias questões surgem na minha mente. Fui tirando aqui algumas notas e não as apanhei a todas. Mas há poucos minutos atrás falaste na regeneração, que é tão importante em nós para entrarmos ou finalizarmos com sucesso as fases de cura. Falaste na importância do sono. E o que é certo é que quando estamos em processo de inflamação, portanto em processo, se calhar, de conflito ativo, se há coisa que não existe é um sono reparador ou um sono profundo. Será que faz sentido para a nova medicina germânica corrigir o sono durante esta fase de cura? Vocês não se preocupam com isso? Qual é a importância do sono para vocês? Antes de irmos às outras leis de Hammer, que não vou esquecer. Sim, assim, a importância do sono é fundamental, porque se a massa, tal como eu disse há bocadinho, a massa conflitual é maior quanto maior for o conflito, não é? E o tempo de conflito. O que é o conflito? É eu estar constantemente obcecado com aquela questão e não a conseguir resolver. Então, se eu conseguir pôr a pessoa com mais qualidade de sono profundo, em vez de estar na massa conflitual, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em termos de tumor ou destruição solar, ele não vai ser tão forte. Porquê? Porque eu não estou, eu faço essa parte, portanto, faço a parte de crescimento tumoral durante a noite e a destruição tumoral também. Portanto, quanto mais sono der, melhor recuperação eu tenho da parte tumoral, isto na fase de cura, mas também tenho um trabalho do crescimento tumoral na fase de conflito ativo. Isto depois levava-nos aqui à quarta lei biológica, que é uma lei biológica que é muito complexa, muito complicada de explicar, porque as pessoas não querem percebê-la, mas é fácil de explicar, que assim aquilo que o Hammer conseguiu perceber é que, por exemplo, todos os micróbios que temos
eles são específicos, já estão connosco desde o início da nossa vida, como seres vivos, e fazem parte de nós. Portanto, perante a AMAR não existe contaminação, seja de vírus, seja de bactérias, entre humanos, entre animais, porque as leis biológicas aplicam-se a humanos, aplicam-se a animais e aplicam-se também à natureza, a plantas e afins, até à própria Terra. Portanto, é uma lei que é transversal a toda a natureza, nós não somos diferentes. Por isso é que eles chamam leis biológicas, porque são as leis da biologia. E então aquilo que ele diz é que, por exemplo, se eu tenho fungos, então garantidamente estamos aqui num processo relacionado com o endoderme. E os fungos não sobem para a mesoderme nem para a ectoderme. Mas as unhas podem ter fungos? Podem, porque as unhas não têm uma origem superficial, têm uma origem baseada mais na parte endoderme. A mesoderme também tem, por exemplo, as bactérias, tem as micobactérias, tem outro tipo. Mas, por exemplo, se estivermos a falar na ectoderme, portanto, na parte da pele, por exemplo, nós já não temos fungos na pele. Não é assim que funciona, porque cada tipo de fungo, bactéria, micobactéria, tuberculobactéria, os chamados vírus, eles trabalham em tecidos especiais e específicos. Okay? Da mesma maneira, por exemplo, as células-mães, elas são, apesar da medicina dizer que elas são indiferenciadas, e por isso é que eles, quando tiram células estaminais e as metem no cérebro, pode crescer uma mama no cérebro, pode crescer um dente, porque eles acham que elas são diferenciadas e não são. Elas têm diferenciação, mas é por tecido. Portanto, eu não posso pegar numa célula-mãe qualquer e metê-la no sítio errado. Porque isso vai-me fazer nascer um dente no cérebro. Que é aquela questão que eu muitas vezes digo às pessoas quando eles falam, tenho um cancro na mama e tenho uma metástase no cérebro. Então, mas como é que ela foi para lá? Fez uma ponte e, pumba, aterrou naquele sítio, precisamente no lado oposto, e agora vai-te quê? Nascer uma mama no cérebro? Portanto, isto na Germânica está tudo explicado. Podíamos estar aqui a falar do caso Masha e Dasha, não sei se conheces, duas gêmeas siamesas russas com o mesmo sistema circulatório, em que uma delas teve sarampo e a outra não teve. Uma tinha gripes, a outra não tinha. Uma tinha outro tipo de chamada doença e a outra não tinha. Porque como é que, com o mesmo sistema, se houvesse vírus, não é? Se uma teve sarampo, a outra obrigatoriamente tinha que ter. O sistema imunitário era o mesmo, o sangue era o mesmo. Não há aqui como dares a volta a isto, não é? E a verdade é que eles não tinham. Isso pode não provar muita coisa, mas provavelmente vai destruir muitas certezas. Esse caso é muito curioso. A Germânica só me prova que o conflito é que fazia com que ela vivesse aquela questão. Na Germânica isso é 100% explicado. Na medicina convencional é um caso anormal. É um caso que não há explicação, é um milagre. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Porque normalmente a maior parte destas condições todas é por observação que se fazem, não é? Por exemplo, à volta do sítio onde tens um tumor, o terreno está ácido. Então, se eu beber água alcalina, eu vou reduzir a acidez e não vou ter cancro. E assim, eu quando vou aos incêndios, há uma coisa que eu vejo lá sempre também. Não é o ácido, mas vejo bombeiros. Portanto, se deixar de haver bombeiros, possivelmente eu vou deixar de ter incêndios. Isto é a mesma coisa. É isso que eles estão a dizer. Não é verdade. Se o meio está ácido é porque o nosso corpo precisa de acidificar aquela zona para fazer aquilo que está a fazer. Não quer dizer que a acidificação seja o problema e a causa. E isto é a maior parte da observação que tu tens. Que dá jeito, porque enquanto andarmos nestes dilemas e nestas observações, que a vida, como aquele casal americano que vendeu milhões de livros, se tomares uma dose certa de vitamina C todos os santos dias, nunca vais ter um cancro. E não é que morreram os dois com cancro, ele e a mulher? É ironia, não é? Mas a verdade é essa, porque não é o que tu comes, não é, isto é cancerígeno, aquilo é cancerígeno. Não é o que tu comes, não é? Não, é tudo através de conflitos. Por isso é que tu vês, e sabes, não é? No Oriente, muitos daqueles gurus não têm doenças, têm a ver com a harmonia de vida que têm. Isto estava-me a levar a querer fazer uma pergunta com base nisso próprio, nisso mesmo, que é, então no fundo, aqui o grande causador destes desequilíbrios, ou o grande causador de todo este caos, em boa verdade, é a nossa mente.
Eu não acho que seja um caos, é uma maneira de te defender perante si. Ou seja, a tua mente vai-te ajudar, ela não te vai pôr um problema. Ela vai-te arranjar uma solução para o teu problema. Eu lembro-me, por exemplo, aqui há uns anos, quando o Carlos Cruz, quando foi aquele problema da Casa Pia, eu lembro perfeitamente de uma notícia que saiu, que ele teve um cancro na garganta, e havia uma notícia no jornal que eu descobri que dizia lá: eu falo, mas ninguém me quer ouvir. E então faz sentido. Então, para ser ouvido, ele destrói, por exemplo, as paredes da traqueia para conseguir emitir um som, porque o som vem dos pulmões, não é? Para ser mais forte para me ouvir. Mas ninguém me ouvia. Quando ele foi preso, disse: pronto, ninguém me ouviu, fui preso, não é? O que tivesse acontecido, não é? Ele vai reconstruir, e reconstruir, o que é que lhe aconteceu? Começou a haver inflamação para haver reparação do tecido. Então tem um cancro na traqueia. Isto é sempre uma maneira de te ajudar. É como é que eu vou ajudar que algo se resolva? Que erradamente, o que é que tu deverias ter feito ali? Era tirar a traqueia, fazer quimioterapia? Não. Tinhas que garantir que ele, enquanto aquilo estivesse em reparação, se ele não conseguisse engolir nem respirar, se calhar tinhas que lhe fazer uma traqueotomia, não é? Para ele conseguir respirar e alimentar-se, aquilo era reparado sozinho e depois a seguir fechavas e ele estava perfeito. Não precisava mais nada. Porque serve tudo para te ajudar. Ou estás em fase de conflito ou estás em fase de reparação. Há fases de reparação que te matam? Claro que sim. Há conflitos que te matam? Claro que sim. Muitas vezes a sobrevivência está relacionada com a morte. O morrer de uma planta pode ser a sobrevivência das outras ou da floresta. Claro que sim. Agora, se percebermos as 5 leis, se percebermos como é que nós funcionamos, nós conseguimos controlar a nossa vida. E sabemos perfeitamente o que é que podemos fazer e quando é que podemos fazer. E não temos que vir agora com medo, por exemplo, da monkeypox. Não é? Tu tens medo desta monkeypox? Da moneypox? Da... Não, é assim, como é que eu posso... Repara uma coisa, a não existência de vírus e a prova de que não existem vírus e a certeza que eu tenho que não existem perante... São 20 anos de terapia, é muita gente, muitas experiências. A certeza que eu tenho faz com que me permita saber que não há contaminação. Basta ler os sintomas. Os sintomas são sintomas de gripe. Não há nada diferente. Tu vais ler o que é monkeypox e lês o que é uma gripe, é rigorosamente igual. O que eu acho estranho é que uma pessoa chega lá e diz assim: vai ter dores no corpo, isto é diferente. Não, a gripe tem dores no corpo. Eu vou ficar sem cheiro. A sério, a gripe também. Eu vou ter pingo no nariz. Normal. As pessoas esquecem-se disto. Depois tem a ver com se é mais fraco ou mais forte. Estamos mais débeis ou não, não é? Sim. Sim. É uma gripe. Mas a gripe passa de uns para os outros. Mas passa mais no Natal e no verão. Não é? Os picos de gripe é no verão e no Natal. O que é que será? Quando nos juntamos todos, não é? Vamos voltar a rever os problemas da família. Apanhar baldes de água fria, porque aquele até está casado e estava divorciado, ou divorciou-se e está casado, ou está rico e tem um carro melhor que o meu. Vamos levar com ele. Não é? O balde de água fria, a célebre constipação, não é? Eu estava a contar que isto acontecesse. Não aconteceu, pimba, está constipado. Normal. É muito curioso porque ao fim de tantos anos de querer conhecer um pouco o lado oculto das coisas, ou o lado escondido das coisas, começa a fazer todo o sentido do porquê do telejornal ser naquele horário nobre que é o horário da nossa refeição, da maior parte das refeições, do porquê deles insistirem no medo e na raiva constantemente. São raras as boas notícias, talvez elas apareçam antes de um anúncio, para te pôr num mood mais fixe e mais receptivo para o anúncio, talvez só para suavizar um pouquinho antes de te trazerem mais um grande conflito, mas o que é certo é que a televisão traz os conflitos para a mesa, nós andamos a comer com essa informação em nós. Será que tudo isto é mesmo propositado, Jorge? É assim... Ou é só coincidência? Eu vou-te dizer aqui que acho que é propositado por uma razão muito simples. A medicina germânica não surgiu no meio underground.
surgiu dentro das universidades, dentro da Sociedade de Oncologia Suíça, austríaca, eram os mais proeminentes naquela altura, não é? Ainda hoje são. Portanto, ela surgiu e teve palco na televisão espanhola, na televisão francesa, alemã, em Itália. Portanto, estamos a falar de algo que foi rapidamente aceite, rapidamente fizeram uma data de experiências, foi tudo aprovado. Aliás, o livro do Hammer, o livro que está à venda, custa este livro com a capa, é o filho, é o Dirk, portanto, que morreu. E custa 14 euros, se não estou em erro, até um preço barato, e é vendido na Amici di Dirk, portanto, uma publicação desta empresa que foi criada para a medicina germânica. Isto tem lá os documentos todos da Sociedade Oncológica de Suíça, austríaca, francesa, da Universidade de Trnava, da Universidade de Tübingen, tem lá tudo a dizer assim, não, está correto, está 100% correto, aqui não há falhas. Desapareceu tudo. Portanto, não corrigiram. Se eles conseguem perceber que esses estudos estão corretos e que esses conflitos existem, e não corrigem, neste caso estávamos a falar dos tais jornais ou das notícias ou da constante tentativa em criar conflito em nós, então é porque talvez seja mesmo propositado. Sim, é como o controle hormonal, como tudo aquilo que tu assistes e tem sido feito, não é? A parte do hormonal, nós estudamos isso na medicina germânica, que é o teu estado hormonal, como é que tu estás, como é que reages perante a doença, dependente do teu estado hormonal, não é? E isso com a parte de alimentação, com a parte de medicamentos, com a parte de uma data de coisas, tu jogas com a parte hormonal, e por isso é que muitas vezes se diz que agora o cancro disparou, porque disparou muito esta parte também toda hormonal. Em vez de estás, por exemplo, com testosterona, já estás com a testosterona mais baixa, isso já faz-te viver os conflitos de maneira diferente. Portanto, eles sabem perfeitamente. Aliás, para mim, o Covid, quando ele apareceu, não foi nada novo. Eu não sou um acordado do Covid, eu já estava acordado há 15 anos quando o Covid apareceu. Mas quando apareceu o Covid, eu percebi logo o que é que aconteceu. Bastou-me ir ver como é que estava a qualidade do ar em outubro de novembro de 2018, na cidade de Wuhan, na China, e percebi logo que havia ali um conflito de falta de conseguir respirar, porque o ar não era próprio para a vida humana, era o que dizia lá. Portanto, se não era próprio, tinha que transportar menos oxigênio para não morrer envenenado. Por isso é que quando eu vi eles a mandarem vir aviões de máquinas, que depois desapareceram, nunca mais ninguém falou das máquinas, não é? Eu vi logo que eles não tentaram meter oxigênio quando não é isso que é o conflito. E claro, eles também perceberam depois que não era. Por isso é que nunca mais se falou nas máquinas, mas continuaram com os medos. Eles sabem perfeitamente que os milhões que eles gastaram nas televisões, nas rádios, foi isso que fez com que tivesse sido tão bem sucedido o Covid. Porque repara, nas outras, quando foi a gripe das aves, não houve quase publicidade, então também não houve quase ninguém a aceitar. E é uma grande diferença, porque repara, eu perguntei isto, porque nós temos que ir às coisas lógicas e para explicar aquilo que estavas a perguntar, será que eles sabem, será que eles querem? Há uma coisa muito simples, que é assim, quando eles mandam em março de 2020, não é, toda a gente para casa, aquilo que eles vão fazer é dar dinheiro às televisões, porque coitadinhos iam ter mais gente em casa a ver televisão. Quando nós sabemos que as televisões ganham por sharing. Se eu tenho mais pessoas a assistir, a minha publicidade é mais cara. Então para que é que eles foram dar dinheiro às televisões? Foram dar porque a televisão ia ganhar mais dinheiro, mas eles queriam que a televisão fosse direcionada para os números. Então eles queriam reduzir tempo de anúncios. Nós pagamos a vocês tempo para vocês, em vez de venderem com anúncios que tem muita gente dentro de casa, vendem números. Notícias. E as pessoas não conseguem ver isto. Eles não foram dar dinheiro às empresas que estavam à rasca porque eles mandaram toda a gente para dentro de casa. Eles foram dar às televisões, que tinham toda a gente dentro de casa a olhar para a televisão. Quanto mais share, mais ganhas. O que é que eles foram dar o dinheiro? Amigo, olha, pá, em vez de venderes publicidade, que eu sei que agora ias ganhar muito dinheiro com isso, pá, eu compro-te 3 horas por dia de publicidade. Foi só isto. E claro, as pessoas todas com medo, não é? Não chegas perto deste, não chegas perto daquele, tens medo. Há um vírus mortal no ar, então o que é que eu vou fazer biologicamente?
Se há um vírus mortal no ar, quanto menos oxigênio transportar no meu corpo, mais hipótese tenho de sobrevivência. Então faço Covid. Eles detectaram isso como Covid. Porquê? Porque existem umas células que estão quase mortas, que se chamam vírus, que estão dentro do nosso corpo e que têm que passar informações às outras, dizer ao amigo, olha, agora não vais gastar 100%, só podes gastar 70%. Então, detectaram, aliás, o vírus do Covid já estava registado há anos. Patenteado, inclusive. Sim. Não é só restar. Porque nós temos tudo cá dentro. Faltava aqui a quinta, eu não a sei de cor, Sim. mas tu seguramente sabes qual é que falta. Faltava aqui a quinta lei de Hammer. Qual será? É assim, a quinta essência, que é a quinta lei de Hammer, é assim, em termos de... É uma lei muito simples, é mais uma lei virada para a parte de um prémio Nobel possível que o Hammer teria direito. E a quinta essência, basicamente, aquilo que diz é que realmente está tudo em consonância com a natureza e com as leis biológicas e que não há qualquer exceção. Porque ele aquilo que consegue provar com a germânica é que não há qualquer exceção, não há um único caso, que, por exemplo, de um cancro que não tenha ou um artefacto ou um tumor cerebral que cura. E a quinta essência é uma lei muito, eu até te posso ler, é uma lei muito simples, mas que visa, porque não te esqueças que ele era cientista, então a ideia dele foi fazer as leis de acordo com a parte da convencional, não é, com a parte científica, mas que ao mesmo tempo não pudessem ser negadas, nem ninguém se pudesse dizer, olha, falta aqui qualquer coisa. Esta foi a maior preocupação dele e ele conseguiu fazer isso. Deixa-me ver aqui, vou já ler a quinta. A compreensão de cada doença como parte integrante de um programa biológico especial da natureza explica-se no contexto da natureza da evolução. Então o que é que ele fez? Ele consegue explicar tudo aquilo que é a parte da doença através da nossa evolução enquanto ser vivo. Portanto, desde o primeiro ser unicelular até ao final. Chama-se isso ontogenia. Ele consegue explicar toda essa parte e justificar o porquê de tudo o que temos e o porquê de tudo o que acontece, baseado nisto, nomeadamente na pirâmide da vida, não é? A sobrevivência do indivíduo em primeiro lugar, com a respiração e a alimentação, a seguir a sobrevivência da espécie, com a reprodução, portanto está tudo vinculado pelas leis da natureza e pelas leis da vida. E a quinta essência é basicamente isso. É explicar que nada disto é um acaso, tudo está ancorado no sistema ontogénico de evolução da própria espécie e em sintonia com a própria espécie e não contra a espécie. Ou seja, mesmo as micobactérias, as bactérias, os vírus, tudo faz parte de nós, tudo nos acompanha desde o início da nossa vida há milhões de anos. Portanto, faz tudo parte de nós, faz tudo parte da nossa evolução e nunca serviram para nos destruir, porque senão não tínhamos sequer chegado aqui. Esta pergunta eu acho que pode ser até mais direcionada. Bom, a pergunta é para ti, mas a resposta pode ser mais direcionada a terapeutas. Porque existe aqui quase uma vontade, não digo de todos os terapeutas de medicinas não convencionais ou holísticas ou o que for, mas existe alguma vontade de que a medicina convencional partilhasse também espaço com estas medicinas ditas holísticas ou ditas não convencionais. Eu sei que é muito difícil pôr grupos que beberam de fontes bastante diferentes a atuar em conjunto, mas se os terapeutas quisessem saber mais sobre a nova medicina germânica, se eles quisessem começar a ter um contacto mais profundo com tudo isto que tivemos aqui a falar, tu aconselhas cursos, tu aconselhas livros, o que é que tu aconselhas? Se eu quisesse aprender agora nova medicina germânica, o que é que eu deveria fazer? Pronto, sim, aconselho, eu faço formações, mas à parte disso, existe um site muito bom para quem quer começar e perceber o que é isto. Tem vídeos muito interessantes de explicação, que é o Disease is Different, .org, se não estou em erro, ou .com, Disease is Different, ou seja, a doença é diferente.
É um site que tanto para leigos como para terapeutas é excelente, porque eles abordam as questões todas. Vão até mais longe, porque depois vão à parte também da gravidez, do pré-parto, do pós-parto, como é que devemos fazer as coisas de acordo com as leis da natureza. Até para evitar, porque não fizeste essa pergunta, mas é uma pergunta que me costumam fazer, que é uma criança nasceu agora e tem um cancro. Como é que ela tem um conflito para ter um cancro? A criança não nasceu agora, nasceu há 9 meses atrás e teve durante 9 meses a receber informação de todo o exterior com um filtro. E esse filtro pode pôr-lhe as defesas que quiser e que achar convenientes. Por isso é que temos muitos casos de asma. Os próprios médicos dizem para esperar pela puberdade, porque normalmente na puberdade algumas coisas desaparecem milagrosamente. Claro que não desaparecem milagrosamente, claro que foram colocados pela mãe como defesa à criança, e claro que quando chegam à puberdade e se tornam homens ou mulheres, não precisam daquela proteção da mãe. Outros irão tê-las sempre durante toda a vida. O curioso, portanto, eu acho que toda a gente deveria aprender. É lógico que algumas medicinas, para mim, mesmo que complementares, iriam ficar um bocado secas de conteúdo, porque, por exemplo, tu olhar, por exemplo, uma naturopatia terá coisas boas, mas há um problema. A naturopatia tenta resolver o problema da farmacêutica, mas de forma natural. Não mais do que isso. Olha para a mesma tabela da medicina convencional. Tem ferro a mais, tem ferro a menos, tem isto a mais, colesterol a menos, e isto não é a abordagem de medicina germânica. Portanto, mas não quer dizer que não haja lá no meio coisas, ou seja, eu acho, e foi aquilo o meu caminho, eu quando conheci a medicina germânica, eu parei com tudo e disse, não, aqui eu tenho a 100% a certeza, porque isto é comprovável, eu consigo comprovar, por muito que custa às pessoas, todas as doenças são comprováveis através de ataque cerebral, todas. Claro, não estou a falar de uma linha partida, estou a falar o Hammer dedicou-se àquilo que é um oncoequivalentes, as coisas mais fortes que temos. As outras é igual, mas pronto, estas são aquelas que têm mais representação e que estão mais estudadas. E então, como eu consigo ter uma certeza, o que é que eu fiz a partir daí? Eu fui encontrando problemas. Tenho uma alergia. Ok, uma alergia são 20 minutos para tirar. Só que há um problema, a pessoa não se lembra quando é que a teve. E eu, ok, eu sei hipnose. Então, hipnose, olha, deixa-me perguntar ao inconsciente. Olha, inconsciente, olha, diz-me aí, o que é que aconteceu? E a pessoa dizia-me assim, olha, estou aqui no meio de uma floresta, por exemplo, estou no meio de um campo cheio de flores, está a acontecer isto. Eu acordo a pessoa e faço a reprogramação e a pessoa deixa de ter alergias. A pessoa tem uma epilepsia durante 25 anos, eu estou a fazer uma palestra, no final vem ter comigo, porque na palestra dizia que aquilo não tinha acontecido com ela, no final vem ter comigo e diz assim, afinal aconteceu. Eu vejo os olhos vidrados e disse, ops, já chegaste lá. Vamos falar, programação, e a pessoa deixou de ter epilepsia. Portanto, aquilo que eu acho é que alguém que sabe medicina germânica vai readaptar-se e vai readaptar os conhecimentos todos que tem em prol daquilo que é medicina germânica. Porque eu aqui tenho a certeza. Portanto, há coisas que eu se calhar vou pôr de lado, eu pus na hipnose. Para que é que eu vou pôr um protocolo de hipnose em que peço ao inconsciente da pessoa para ignorar o cheiro de uma flor, se eu posso ir à essência e resolver de vez aquilo? Então, readaptas-te. Que é isso que seria preciso, como a convencional. A convencional precisa de readaptar-se à medicina germânica. Mas para isso é preciso não querer ter doentes crónicos. E para isso acontecer, há milhares de milhões que todos os anos deixam de ser faturados. E depois vens com a teoria, há empregos em rins, porque os cientistas estão ali a estudar e a ganhar milhões para não fazer nada e para estudar aquilo. É preciso mudar coisas, se calhar há outras coisas para estudar, se calhar há outras coisas para ver, não é? E consegues. Agora, consegues pegar em qualquer terapia e adaptá-la. Algumas serão inúteis, outras terão mais utilidade, outras terão menos utilidade, mas isso depois depende de cada pessoa e do conhecimento que tem dentro da sua terapia, ver como é que a pode utilizar em prol da medicina germânica. Uns será conversacional, outros será uma pastilha, que é mais difícil, mas pronto, outros será através da agulha, que sabes que daqui a 10 dias desaparece o conflito, então vais manipular, tendo em conta aqueles 10 dias, vou manipular hoje, manipulo daqui a 5 dias, a pessoa passou aquilo bem, chegou ao fim de 10 dias, já sabes que está curada, já não precisas fazer nada.
Então usaste em prol daquilo que tu sabes que é aquele conhecimento. Por isso é que muitas vezes eu pergunto, e perguntava muitas vezes aos terapeutas a quem dava formação, o que é que eles sentiam, não é? Quando pegavam, entrava alguém pelo gabinete de dentro e dizia assim, tenho este problema. Eles iam olhar para os diplomas e diziam, ora, vou-te fazer shiatsu. Tem uma semana, 2 semanas, então. Ai, uau. Então, para lá, deixa-me olhar para os meus diplomas. Opa, olha, Reiki, vamos ao Reiki. E vais por ali fora, porque tu não sabes a origem do problema. E de repente fizeste uma sessão de Reiki e no dia a seguir terminava a fase de cura e a pessoa diz, opa, o Reiki é fantástico, meu, o Reiki, shiatsu, fiz 10 consultas, não fez nada, fiz uma de Reiki, no dia a seguir, opa, eu estava impecável. Pronto, e bom. Entendes? Não estou aqui a dizer que não estou a dizer que isto não tem validade, que não tem. Agora, se tu souberes a causa e efeito, se souberes estas contas, tu consegues muito mais saber o que é que estás a fazer à pessoa. Se a pessoa precisa de um bem-estar, de uma confiança, para não entrar naquilo que depois eles dizem que são TARs, não sei o que, aqueles conflitos associados, então eu ia fazer o Reiki para ela estar mais confortável, sentir-se mais em paz e não sei o quê, naqueles 3 ou 4 dias que falta para acabar o processo. Então aí tem toda a utilidade. Falta conhecimento, falta profundidade e com a chegada da internet e com esta tentativa de globalização das coisas, agora é tudo fast food. E há cursos muito rápidos, há livros muito curtos, há vídeos muito curtos e a maioria ainda prefere quantidade ao invés de qualidade, não é? Restam-me algumas perguntas, mas eu acho que era fixe ficarmos por aqui e vermos o feedback dos ouvintes, porque pode começar, quiçá, a ser interessante. Trazemos num futuro episódio alguns casos mais práticos, pegarmos se calhar em conflitos, não em doenças, não em desequilíbrios, isso não é a nossa praia, nem a tua nem a minha, mas pegarmos em conflitos e conseguirmos perceber se é possível ultrapassá-los e quais são as consequências de não os ultrapassar. Jorge, última questão. Nós das últimas 2 vezes, nos outros 2 episódios, não falamos sobre isto. Se as pessoas te quiserem encontrar, se as pessoas quiserem falar contigo, como é que podem fazê-lo? Sim, olha, tem aqui em cima www.jorgemadrigo.pt, é o meu site. Em relação às formações, era aquilo que eu estava a dizer, a minha vocação, todas as formações que eu fiz foi sempre muito na ordem do aprender estas 5 leis, aprender depois a parte toda de órgão a órgão, e isto é um trabalho, eu demorei anos a aprender isto tudo. Depois fiz outro tipo de aprendizagens complementares, lá está, atrás de como é que eu vou curar, perceber um bocado mais, mas aquilo que eu tento fazer o foco, porque as 5 leis é fácil de sabê-las, agora muitas vezes é como é que tu utilizas isto, e é isso que eu tento fazer a explicação à pessoa, é como é que a pessoa consegue olhar para as coisas de uma forma simples, porque as coisas não são complexas. As coisas são muito simples. As leis da natureza são muito simples e são fáceis de comparar. Agora, muitas vezes nós não estamos habituados a fazer aquela sequência de pensamento lógico. Quando chega alguém, por exemplo, com uma ejaculação precoce, não é? E agora como é que eu... Epá, o coelho tem ejaculação precoce. Porquê? Porque tem um predador. Então quem é que será o predador desta pessoa? Portanto, as coisas é uma questão muito mais observacional, muito mais... E a minha maneira de ser é muito dura, muito pragmática e muito simples, faz-me perceber muito bem o que é que está a acontecer, porque vou buscar exemplos a todo lado, porque tem a ver com tudo o que se passa à nossa frente, e então eu tento ensinar por aqui, porque os cursos normalmente são cursos muito, muito grandes, são cursos caros, a maior parte deles não tens apoio de ninguém, são feitos online, quando são baratos, pagas aí 50 euros e fazes um curso barato. Aquilo que eu tento é sim, eu prefiro que toda a gente faça a formação de 5 leis, fiz um preço que é, sei lá, 20 vezes inferior ao custo que eu paguei, mas para quê? Porque quanto mais as pessoas souberem, não é o terapeuta que tem que saber de medicina germânica, o terapeuta tem que ajudar a pessoa a resolver o conflito. A pessoa tem que saber de medicina germânica.
porque a pessoa precisa estar ciente do que é que está a acontecer e quando é que tem que ir ao terapeuta e o que é que precisa de terapeuta. Agora, é isto que eu tento passar às pessoas, é isto que eu tento fazer. Eu tenho o site, tenho no YouTube vídeos, Jorge Malheiro Terapeuta, algumas palestras que já fiz, já fiz em várias feiras alternativas, Lisboa, Sintra, Porto, Braga, já andei por muito lado, não é? E então para me encontrarem através do meu site conseguem me encontrar, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. E aquilo que eu tenho para oferecer e o que eu gostava de oferecer a todos sempre é sempre a formação nas 5 leis. É eu saber o que é que vai acontecer, é aquela criança já ser educada, como os meus filhos foram, não é? Neste tipo de vivência, não é? Eu outro dia estava a dar uma formação e o meu filho mais velho, David, de vez em quando, pai, olha, eu vou fazer para refrescar. E então vai fazer a formação. E então estava lá alguém que lhe perguntou como é que ele conseguia viver com este paradigma da diferença entre a medicina convencional e a medicina germânica. E o David só, a única coisa que ele soube responder foi, olha, eu não vivo com esse paradoxo porque eu não sei o que é medicina convencional. Eu sei o que é medicina germânica. Eu sei que se ficar mais rouco é porque discuti com um amigo, ou porque tive uma discussão com um professor, ou porque tive uma discussão com não sei o quê. Eu sei que se isto me acontecer foi por causa daquilo. Eu sei que se isto me acontecer foi por causa daquilo outro. Portanto, eu não sei o que é o resto. E então é uma criança que não tem, fez agora 19 anos e que não tem nada, nem vacinas. Não precisa de ir ao médico. Isso era tema só para um episódio. Ou um livro. Não, é assim, pronto, mas isto baseado na medicina germânica, porque assim as pessoas têm que perceber quando nós não fazemos este tipo de coisas, não é? Seja dar vacinas aos filhos, nós gostamos tanto dos nossos filhos que nós gostamos deles. Isso. Temos conhecimentos diferentes. Ora, nem mais. Isso foi muito bem dito, porque é muito mais fácil comentar para o lado e dizer este é maluco, este é irresponsável, devia ser com ele, não é? E esquecem-se que por trás de uma ação existe um homem ou mulher que muito provavelmente fez essa ação com base em algo bem mais elevado do que o não me apetece ou tomo nas tintas, dá trabalho. Eu sou do contra, não é? Ou sou do contra. Porque assim, isto é muito bonito, mas são 20 anos a estudar. Digam-me quem é o médico que estuda 20 anos. São poucos, na verdade. Malheiro, muito obrigado por esta conversa. Foi uma conversa diferente. Acho que eu fiquei com muita curiosidade. Tenho estado com muita curiosidade da nova medicina germânica, como tenho partilhado contigo. Agora tu terminaste em setembro. Agora tu terminaste a dizer... e estás convidado para participar na formação de setembro. Bora lá. Não, e tu agora estavas a dizer que a nova medicina germânica, ela, em boa verdade, não deveria ser entendida pelos terapeutas, mas deveria ser entendida por todos os homens e mulheres. E eu acho que essa postura é uma postura muito importante, porque, ok, nem todos precisam de ser mecânicos de automóveis, mas toda a gente que usa um automóvel tem que saber o beabá, tem que saber o que é que destrói um carro ou o que é que mantém um carro. E o mesmo se deve passar connosco. Portanto, curti a tua visão. Quando tu tiveres, por favor, a publicidade para a internet desse curso, partilha comigo, que eu quero fazer chegar a outras pessoas também. Valeu? Sim. Malheiro, um grande abraço para ti. Um abraço. Até já. Até já.